Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de rótulos. Quais foram os rótulos que colocaram em você? Quais os rótulos você coloca em você mesmo? Rótulos são definições simplificadas, são etiquetas, qualidades, muitas vezes em apenas uma palavra, feitas sobre um julgamento, acompanhada, muitas vezes, de preconceito. No vídeo de hoje você vai entender como se libertar desses rótulos que te aprisionam. Fica comigo até o final. Dá um like nesse vídeo, compartilha, te inscreve no canal e vem comigo entender e se conhecer cada vez mais. É legal que se você já tem o caderno de vida, né? Se não tem, eu vou deixar no link aqui da descrição a capa do caderno de vida. Aqui está o meu, aqui está a capa do meu caderno de vida. Essa capa você pode imprimir aqui na descrição. Existem vídeos anteriores dessa série Autoconhecimento Liberta, onde existem exercícios que são feitos nesse caderno de vida. Esse caderno é um caderno que você vai comprar na livraria ou que você já tenha com algumas páginas que não precisa comprar. Coloca o seu nome e comece a usar. Pode começar no vídeo de hoje e se você conseguir assistir os vídeos anteriores, vai lá, assiste e começa a usar o caderno de vida que vai te ajudar muito nessa caminhada de autoconhecimento e transformação. Ok? Pega papel e caneta que nós vamos trabalhar, colocar a mão na massa e vamos dissolver, vamos jogar esses rótulos aí para o alto e se libertar desses rótulos. Porque rótulo, ele limita o ser humano. Os rótulos, eles fazem com que você não trabalhe o seu desenvolvimento pessoal como deveria. Não só para quem recebe o rótulo, mas também para quem dá o rótulo, né? Para quem coloca rótulo em outras pessoas. Isso faz com que você não consiga se desenvolver com todas as capacidades, todo o potencial que você tem. Porque isso vai te aprisionando, vai te limitando as suas capacidades. Então, o mais importante é entender que o rótulo, ele limita a sua capacidade. No dicionário, rotular significa colocar rótulo, significa colocar etiqueta, significa qualificar de modo muito simplista algo ou outro, nesse caso, pessoas. E pessoas não devem usar rótulos. E por que a gente pega isso, né? Por que nós ouvimos muito, né? Essas qualidades, né? Muitas vezes parecem boazinhas e outras muito ruins. E nós pegamos isso para nós de uma forma muito própria, né? Eu me aproprio desse rótulo como se realmente eu fosse isso. Faz parte da minha identidade. Então, essas definições limitam, né? E normalmente são julgamentos que diminuem, são julgamentos que excluem o ser humano, né? E acaba limitando as suas capacidades. Então, restringir alguém em uma única palavra é muito complicado, porque você não pode definir um ser humano em uma palavra. E existem vários rótulos, e eu vou trazer para vocês alguns. E seria interessante, eu tô falando aqui, tô pensando agora de outros rótulos, porque eu anotei alguns aqui para trazer, mas agora me veio outros na cabeça. Vamos assim, ó, eu vou falar uma lista de rótulos, eu vou me lembrando de outros, e você vai marcando aí se você ouviu isso, tá?
se de alguma vez você foi rotulada com um desses, e talvez você lembre de outros. E aí eu quero que você anote nessa lista todos os rótulos que você ouviu, tá? Eu vou falar alguns que são ruins e nós vamos começar por essa parte. Alguns tipos de rótulo: desorganizada, desobediente, teimosa, preguiçosa, chorona, lerda, palhaça, bagunceira, chata, tonta, burra, tagarela, tímida, assanhada. E tem tantos rótulos. Desatenta, fraca, bagunceira, relaxada e tantos outros. Eu vou te pedir que, se for preciso, você pode pausar o vídeo e escrever outros que você lembre que você ouviu. Existem os rótulos que são aparentemente considerados bonzinhos, como boazinha. Ela é tão boazinha, ela é tão quietinha, como se fosse um elogio, né? E muitas vezes, quando pequenininha, você acredita que isso é um elogio. Ela é tão linda, é a mais linda de todas. É a mais inteligente, é a mais responsável, é a mais bonita, é extremamente organizada, é muito caprichosa. Aí você pode me perguntar assim: Giovana, mas isso não é bom? E eu te respondo: depende. Depende, porque esses rótulos, e aí nós vamos trabalhar isso, é entender se esse rótulo, ele te ajuda de alguma forma, ele é bom, ele te agrega, ele te faz crescer, ele te faz evoluir, ou ele te atrapalha, te aprisiona. Porque você ouvir um rótulo de que você é boazinha, muitas vezes pode ter colocado uma crença aí de que eu tenho que dizer sim pra tudo. E hoje eu digo sim pra tudo porque eu tenho que ser boazinha. Eu ouvi que eu era boazinha. E aí, foi bom isso ou não? Te atrapalha ou não? Ouvir um rótulo de que eu sou a mais inteligente, isso faz com que eu me cobre demais e eu não possa tirar uma nota baixa. Porque eu ouvi de quem? E normalmente, isso é importante deixar claro aqui, normalmente, sempre isso acontece, não é normalmente. Quem coloca esses rótulos, os primeiros rótulos, eles vêm das pessoas mais importantes para você e que representam tudo de bom e de certo na vida, que é pai e mãe, né? São o meu herói, a minha heroína, vem deles isso. Então, se o meu pai e a minha mãe estão dizendo, né, que eu sou inteligente, é porque eu sou, então eu não posso tirar nota baixa. Se meu pai e a minha mãe estão dizendo que eu sou preguiçosa, então eu sou mesmo. Porque a gente acredita nisso. Por quê? Porque a influência dos rótulos, ela é muito grande na construção da sua autoimagem. A influência que o rótulo tem nessa construção, porque você vem ouvindo isso e você acredita nisso e começa a basear os seus comportamentos em cima desses rótulos. Então, isso faz com que você muitas vezes passe uma vida inteira acreditando que você é algo que você não é. Então, eu tenho agora algumas perguntas para te fazer, tá? Quais os rótulos que eu tenho? Anota aí, porque eu quero que você faça essa lista, tá? Quais os rótulos que eu tenho? E o mais importante,
Quem colocou esses rótulos que eu tenho? Porque isso faz toda a diferença. São pessoas que têm uma influência muito grande sobre você. Né? Num sentido hierárquico aí, normalmente as pessoas que têm um poder sobre você. E aí a próxima pergunta é: esse rótulo me ajudou em algum momento? Ou me atrapalhou? Se ele te ajuda, ok, tá tudo bem. Se esse rótulo te ajuda, beleza. Então, me disseram, né, cresci ouvindo que eu sou organizada. E isso me faz bem, eu não me cobro por isso. E eu realmente consigo manter tudo organizado. Ok, tá tudo bem, esse rótulo te ajuda. Essa qualidade foi um incentivo, te ajudou em algum momento. Mas hoje, talvez, eu me cobre muito, porque eu tenho que manter tudo organizado e eu acabo sendo muito perfeccionista e isso me atrapalha. Ok, então eu tenho que deixar ele nesse momento. E eu vou explicar por que isso. Então, o exercício que você vai fazer é: quais rótulos eu tenho? Quem colocou esses rótulos? E se esse rótulo me ajudou ou me atrapalhou em algum momento? Ok? Se for preciso, pausa o vídeo e faz o exercício. Beleza? Vamos lá. Eu espero que você seja muito sincera. Aqui é os rótulos que colocaram em você, tá? Tem muitos que nós mesmos colocamos, mas às vezes nós mesmos colocamos porque ouvimos muito. Mão na massa. É importante estar atenta que quando nós temos um rótulo e carregamos ele, né? E talvez você encontre na sua lista um muito forte, nós criamos histórias na nossa cabeça para confirmar os nossos julgamentos. Tá? Principalmente quando nós colocamos rótulos em outra pessoa. Se eu coloco o rótulo em alguém, que aquela pessoa ela é preguiçosa, eu vou começar a criar histórias na minha cabeça, e aí eu encontro essa pessoa e ela tá sentada. Porque, olha o julgamento, ela está sentada mexendo no celular. Porque nesse momento ela está no intervalo, né? Porque ela estava no trabalho, ela está no intervalo, então ela tem 10 minutos de descanso, ela sentou. Mas naquele momento eu passo e vejo ela sentada e as outras pessoas estão trabalhando. O que eu vou fazer? Eu já vou criar na minha cabeça uma história para confirmar o meu julgamento. Olha aí, viu? Como ela é preguiçosa? Eu disse. Faz sentido isso para você? A gente vai criando na nossa cabeça histórias para confirmar esses nossos julgamentos. Ao passo que eu posso pensar, o fulano, ele trabalha, ele é muito trabalhador, mas ele prioriza a sua saúde mental e ele consegue sempre tirar um tempo para ele. A mesma situação. Aí eu passo e o fulano está sentado, né? E eu penso o quê? Crio aquela história para confirmar o meu julgamento. Olha aí, ó, ele tirou uma pausa de 10 minutos para se alinhar e pensar na sua saúde física e mental. A situação é a mesma, né? O fato é o mesmo. Duas pessoas pararam 10 minutos do seu trabalho para descansar, né? Estavam na hora de descanso. Mas o julgamento que eu tenho na minha cabeça referente ao rótulo que eu já coloquei, ou que alguém me disse, né? Fulana é preguiçosa. O fulano pensa muito na sua saúde mental e tira sempre um tempo para ele. Esse pré-julgamento e esse rótulo que foi colocado e que foi dito, eu já vou criar histórias em cima daquilo para confirmar. E a gente faz isso o tempo inteiro. Então esteja atenta a isso. E pior, nós fazemos isso com a gente mesmo. Você faz isso com você mesmo. As pessoas mudam o tempo todo. Eu não sou a mesma Giovana de minutos atrás, que começou esse vídeo. As pessoas evoluem. Os rótulos, não.
Eu coloco o rótulo em alguém que a pessoa é preguiçosa, essa pessoa que eu coloquei o rótulo há 10 anos atrás, ela não é mais a mesma, mas o rótulo continua. O rótulo de que você é desorganizada foi colocado quando eu trabalhei com você há 3 anos atrás. As pessoas mudam, evoluem, mas o rótulo continua. E isso é uma marca que limita a capacidade. Porque você acaba acreditando nisso. Eu sou assim, né? E o que eu tenho para te trazer são dois pontos fundamentais. O rótulo bom e o rótulo ruim. O rótulo que a gente considera bom, né, que em determinado momento você acha que foi um elogio, como ela é boazinha, como ela é queridinha, como ela se dá bem com todo mundo, né? Como ela é inteligente, ela é a mais inteligente, como ela é a mais bonita. Esse rótulo bom, ele pode causar uma luta para alcançar sempre esse patamar, né, que é colocado, de ser a mais inteligente, de ser a mais bonita, de ser a mais esperta, de ser a melhor em tudo. E aí você tem que lidar com a decepção, normalmente, né? Você tem que lidar com a decepção e não é a sua própria decepção, é a decepção de quem colocou o rótulo em você. Por isso aquele exercício, né? Quais são os rótulos, quem colocou e em que momento aquilo foi útil. Talvez não seja útil mais. Preste bem atenção nisso. E o rótulo ruim, ele te diminui, como eu já falei, ele limita a sua capacidade. Então esteja atenta para esse rótulo que você acredita que é bom e que você sabe que é ruim. Em algum momento ele pode estar gerando um conflito, uma luta para que você alcance esse patamar que colocaram, né? E muito preocupante, né? Para não gerar decepção no outro. E aí se cobra demais. E o ruim, infelizmente, nós não temos como escapar disso, né? Porque vivemos uma sociedade que rotula já de muito tempo. Ele não te agrega nada, né? Então, avalia essa lista dos seus rótulos, se ele te agrega, se ele te ajuda ou se ele te atrapalha. Se ele te agrega, se ele te faz crescer, tá ótimo. Se ele te atrapalha, se ele te limita, elimina ele da tua vida. Mas como? Ah, uma coisa que é importante, né? Cuidado com a comparação. Às vezes os rótulos, eles são comparativos, né? Já falei isso num vídeo. Você pode ser rotulada como bagunceira ou como desorganizada, mas comparada a quem, né? A alguém que é muito organizado. E você não se deve comparar com o outro, né? Já dizia Shakespeare, né? Não se deve comparar com o outro, mas sim com o melhor que você pode ser. A comparação, ela só pode ser feita de uma forma, com você mesmo. A comparação é consigo mesmo, tá? Porque você pode se comparar como eu fui, né? Como eu estava algum momento atrás, como é que eu realizei essa tarefa, então eu me comparo agora como eu estou fazendo, opa, eu posso melhorar. Essa comparação, ela é saudável, você com você mesmo. Isso sim é saudável, tá? É importante eu te trazer eu deixei tudo anotado para não esquecer, porque é muita coisa, né? Que as pessoas mudam. Então, depois de feito esse exercício, eu quero que você agora traga para sua atenção um questionamento que eu vou te trazer. Olha para esses rótulos que colocaram em você. Olha para isso. Os rótulos que colocaram, quem colocou. E eu agora te faço uma pergunta. Que talvez nesse momento você não consiga me responder. E é o seguinte: olha para o rótulo e diz: eu não sou isso.
né? Me colocaram o rótulo de bagunceira. Eu não sou isso. Quem eu sou? Você não é os rótulos que colocaram, mas quem você é? E eu vou te ajudar nisso. Você é a soma das suas experiências, da sua história, de tudo que você viveu. Essa é você. E não o que disseram que você é. Você é muito mais que um rótulo. Você é um ser humano em essência, com todas as suas potencialidades, com todas as suas habilidades, com seus pontos fracos, sim. E você tem que olhar para os seus pontos fracos. Mas não porque alguém disse que você era dessa forma. E não confunda isso com feedback. Não confunda isso com feedback. Avalie esses rótulos que foram colocados. Ele pode ter sido útil em algum momento. Opa, alguém me chamou de desorganizada. Então, me atentei, realmente, eu tô um pouco desorganizada, eu vou começar a melhorar. Só que eu não posso carregar isso pro resto da vida. Porque você muda constantemente, o ser humano muda constantemente, eu mudo constantemente, eu não sou a mesma de ontem para hoje. Eu não sou a mesma, você não é a mesma que começou a ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo aqui comigo. Então, preste atenção. Você muda o tempo todo. As pessoas evoluem o tempo todo, né? Eu mudo o tempo todo. E coloque isso em mente, o rótulo, ele não muda. Então se liberte disso. Avalie bem quem você realmente é. Você não é o que as pessoas disseram. Você é a soma das suas experiências, você é a sua história, você é um ser humano em essência. Descubra quem realmente você é. E o melhor caminho para descobrir quem realmente você é através do autoconhecimento. E por isso que eu digo, o autoconhecimento liberta, principalmente de rótulos. Olhe para você mesmo. Quem é você? E você vai descobrir inúmeras potencialidades, inúmeras facetas dessa mulher maravilhosa que tem aí. E não apenas um ou dois rótulos que te colocaram ou que você mesmo coloca em você. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.